Nesse mês de fevereiro, nós estamos lendo, eu e um grupo de amigas virtuosas, estamos lendo sobre os heróis da fé, que está lá em 11 aos Hebreus. E tem heroínas também, tá? Tem Sara, tem Raabe e outros nomes que eu não vou lembrar agora. E essa semana nós estamos lendo sobre a história do rei Davi. Gente, a história do rei Davi tem desde quando ele venceu o Golias, que ele era muito jovenzinho ainda, que é uma parte muito conhecida. Acho que por todas as crianças, se perguntar quem foi que derrotou Golias, eles vão saber o nome de Davi. E tem várias passagens que contam a história de Davi. E hoje eu vou contar uma história para vocês. Era uma época da primavera, e nessa época os exércitos, os reis saíam em guerra, que era a época de guerrear. E Davi não foi junto com o seu exército, estava no palácio. E um dia ele estava passeando pelo seu jardim e viu uma mulher muito bonita se banhando. Logo você já vai pensar que ela estava de biquíni. Não, gente, geralmente naquela época se banhava, era com uma roupa comprida também. As pessoas entravam no banho de roupa, tá? E ele olhou e ele gostou daquela mulher. E ele procurou saber quem era aquela mulher. E o nome dela era Betseba. E ela era uma mulher casada com um dos seus oficiais. E ele mandou buscar ela. E ele teve intimidade com ela. E o marido dela voltou. E quando ele chegou, Davi mandou ele para casa dele, para ficar lá, para ver a sua família. E ele não quis ir. Ele não achou justo ele ir para casa descansar enquanto um exército lutava. E ele ficou lá, falou: não irei. E você que já leu essa história, já conhece, sabe que Davi mandou ele para a batalha, para o campo forte, onde que teria grandes perdas, e numa dessas Urias foi morto. E Betseba chorou no seu luto, e depois o rei Davi mandou buscar ela, e ela foi uma das mulheres de Davi. Gente, eu, na minha falta de entendimento e sabedoria, eu olhava para essa história e pensava: meu Deus, eu não vejo nenhum tipo. Como não é pão? Isso não é pão, está na Bíblia. Eu, na minha falta de entendimento, vou dizer outra vez para você. Eu falava: como que ler isso? Isso não deveria estar lá. Isso é um péssimo exemplo. Até que um dia Deus, na sua grande e infinita misericórdia, abriu meu entendimento. Falou: minha filha, aqui não tem filtro. Aqui aconteceu, está escrito. O que for bom, você tem como bom exemplo. E o que não for bom, você aprende para você não cometer. Porque isso trouxe grandes consequências na vida de Davi. O seu primeiro filho com essa mulher foi morto. Aconteceu perseguição na sua casa e incesto. Por causa de um erro, por causa de um pecado. Mas Davi, ele era um homem que ele errava mesmo, ele pecava, mas ele se reconciliava sempre com Deus. E não era o mesmo pecado que ele cometia, ele pecava de outras formas, aquele mesmo ele não cometia mais. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E isso, gente, o que traz para nós? Olha quantos aprendizados, para que nós tenhamos cuidado com as nossas decisões, para que a gente não esteja na hora errada, no lugar errado, porque aí vai ter uma oportunidade errada para a gente cometer. O lugar que ele deveria estar era na guerra, lutando junto com o seu exército e não descansando. Mesmo ele sendo o rei, ele teria que estar na guerra. A oportunidade vai vir para mim, vai vir para você e vai vir para todos. A oportunidade boa e a oportunidade ruim. Nós que temos que ter sabedoria para ter as nossas escolhas, as nossas boas escolhas. Para que a gente não venha ter um dissabor na nossa vida.
Porque tudo, gente, é uma plantação. Não pense que você plantando limão, você vai colher melancia. Todos os dias, quando saímos de casa, nós saímos com as nossas mãos, levando nas nossas mãos semente, ou na nossa boca semente. Aquilo que nós declaramos para alguma pessoa pode ser voltado para nós. Tenha cuidado com as suas palavras, com aquilo que você... Como que você chega num lugar? Como que é? O que você deixa naquele lugar? Palavras boas, que levanta, que ajuda, que ensina. Esses dias atrás eu recebi uma cliente no meu salão, eu vou até falar o nome dela, Sônia. Um beijo pra você, sogrinha. O filho dela saber disso me mata. Aí ela me falou umas coisas tão legais. Eu tava tão falando coisas que eu não precisava de falar. E ela pegou e me puxou pela mão e falou: Cleide, não é assim. Ela, na maturidade da sua idade, que é uma mulher mais velha que eu, me aconselhou. E aquilo lá fez um trabalho dentro de mim, sabe? Falei: nossa, que bom que foi você que veio aqui. Que bom que foi você que me deu esse conselho. Que bom que eu pude voltar atrás. Que bom que eu pude aprender. Olha, gente. E voltando na história de Davi, gente, olha o que nós podemos aprender com o rei Davi. E se agora eu e você pudéssemos, se ele fosse, sabendo toda a sua história, que ele matou Golias, que ele ajudou um egípcio escravo, alimentou, que ele cuidou de tantas pessoas e que ele cometeu alguns erros. Se você pudesse, se você tivesse oportunidade, você iria numa igreja que ele fosse pastor, ancião, padre, bispo? Você iria? Você receberia uma palavra dele? Sabendo quem ele foi? Sabendo quem é Davi? Ou na sua santidade, ou na minha santidade, nós julgaríamos. Nós colocaríamos alguma pedra no sapato dele. Como será que seria a minha atitude, a sua atitude? Será que a gente arrotaria santidade? Falaria: não, naquele lugar eu não vou. Aquele lugar lá não serve para mim. Porque aquele cara lá já cometeu isso. Como será? Gente, Davi foi considerado ser um homem segundo o coração de Deus. O nome dele está lá na galeria dos heróis da fé. E a gente sabe que da descendência dele veio Jesus. Olha como a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Olha como a gente tem que ter misericórdia do que acontece com as pessoas. Sabe por que eu te falo para você ler esse manual, maior manual de instrução que se chama Bíblia Sagrada? É que lá, além de você ler e aprender sobre o que já aconteceu no passado, você ainda olha com mais misericórdia para as pessoas. Você não julga elas, você não condena, você olha para elas e fala: Senhor, dá oportunidade para essa pessoa te amar como eu te amo, que para ela te servir e viver na tua presença não é um peso. Você faz por amor. Você faz porque você quer ter um relacionamento com ele. Não independe daquilo que acontece na sua direita ou na sua esquerda. Você não quer sair da presença dele porque você ama ele. Não é um peso. Para mim não é um peso, gente. Eu falo isso na minha vida mesmo. Quem conhece a minha história sabe de tantas coisas já. Para mim, ter um relacionamento com Deus é uma oportunidade que ele me dá. E cada dia a gente aprende mais. E cada dia a gente vive mais para Ele. É maravilhoso ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Você vai olhar para o seu próximo, independente de qualquer forma, o que ele fez ou o que ele não fez, você só vai amar ele. É claro, gente, que nós temos que vigiar o nosso coração, os nossos pensamentos, porque sempre vai aparecer um anjinho do mal, o pensamento ruim, para a gente julgar, para a gente condenar, ou para a gente falar: eu também faço isso, mas eu procuro todos os dias olhar para essas pessoas como Cristo me olha, porque ele me amou primeiro, porque ele derramou o sangue dele lá na cruz por mim, sem antes nem me conhecer. E hoje eu tenho a oportunidade de conhecer ele, de falar dele, do seu amor, do seu perdão e da sua misericórdia. Eu amo falar de Deus, de Jesus,
E agora estou falando para você dos heróis da fé. Se você tiver uma oportunidade, lê em 11 aos Hebreus. Você vai ver cada coisa lá que você vai ficar assim, apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus. Eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.